Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez, a alegria de poder estar aqui, retornando a esta casa de luz, de amor, de estudos, de bênçãos e também de poder, receber esse acolhimento físico que é muito importante, Um abraço, um aconchego. Mas também é muito importante sentir o aconchego espiritual das equipes que fazem esta seara e que também acolhem as equipes que eu trago, As equipes de matriz africana. Certamente iremos ter uma tarde de muita iluminação e de aprendizado, porque todos nós estamos aqui com o propósito de aprender, encarnados e desencarnados, porque os desencarnados perdem apenas o envoltório, mas o espírito continua, em crescimento. E eles vêm para cá com o mesmo propósito, o propósito de aprender, o propósito de se melhorar, como cada um de nós. O assunto dessa tarde, o Cristo Consolador, uma mensagem de amor e esperança. Vejam. Quando nós vamos estudar o Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, a terceira obra da codificação, 1864, a gente observa nesse capítulo alguns subtítulos, itens. A maioria desses itens assinados pelo Espírito de Verdade. E alguns pesquisadores, estudiosos, eles dizem que o nobre codificador Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que usou o codinome de Allan Kardec, ele não sabia ou ficou sabendo muito tempo depois que o Espírito de Verdade tratava-se do próprio Jesus. Vejam que o sublime Galileu, o nosso modelo e guia, nunca se afastou de Allan Kardec. Como não se afasta de nenhum de nós. Ele estava à frente desta doutrina que estava prestes a nascer. Ele estava à frente desta doutrina nova do Espiritismo. Ou seja, todos os espíritos que auxiliaram Kardec no Pentateuco Espírita, eles foram escolhidos também pelo Espírito de Verdade. Kardec estava muito bem assessorado. A gente encontra, por exemplo, espíritos como São Mateus, qual mais? São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Fênelon, que era também um educador, Erasto e tantos outros, São João, enfim. São Bento? Esse não. Eu não tenho conhecimento, Então vejam, a gente observa o quê? Que
Toda a formação, não é, do Pentateuco contava, não é, com Jesus à frente e esses espíritos que ele indicou. Até o próprio Kardec, não é, também foi escolhido pelo Espírito de verdade. Kardec, um homem culto, um homem das letras, um pedagogo, um professor, não é, um educador. Kardec falava 6 idiomas. Kardec falava a língua pátria francês, inglês, alemão, italiano, espanhol e holandês. Vejam, não é? A sapiência deste homem. Também, não é? Essa inteligência dele, devida à escola que ele estudou. Ele estudou na Suíça, no Instituto Pestalozzi, esse grande educador. Kardec iniciou, não é, como aluno e chegou a ser monitor no Instituto Pestalozzi, na Suíça. Mas vejam, Kardec, nessa trajetória, ele sofreu muitas perseguições, não perseguição física, mas uma perseguição moral. Vejam, por que uma perseguição moral? Porque essa doutrina, não é, que se formava, que nascia, ela sofreu muita perseguição da Igreja Católica. Vejam, a Igreja Católica, ela achava, né, imaginava que o Espiritismo que estava nascendo, ele iria perverter, não é, a Igreja Católica, prejudicar os dogmas da Igreja Católica. Daí, em 9 de outubro de 1861, aconteceu o que nós conhecemos como Auto de Fé de Barcelona, que todos nós já escutamos falar, não é? Kardec, ele iria, não é, ele enviou para a Espanha cerca de 300 exemplares de alguns livros dele, principalmente o livro dos Espíritos. Só que esses 300 livros não só foram interceptados, mas também foram queimados em praça pública. E quando alguma coisa, não é, se torna proibida, as pessoas querem o quê? Conhecer. Então, esse Auto de Barcelona, ele serviu como uma divulgação dessa doutrina que estava nascendo. E nesse ano, na Revista Espírita, Kardec coloca uma frase. Ele diz: foram queimados os livros, mas não foram queimados os espíritos. Ou seja, a doutrina estava mais fortalecida do que nunca. O Cristo Consolador é um clássico que a gente vê muito, não é, no Espiritismo. Por quê? Porque é um clássico que sempre toca corações. É um clássico que traz o quê? Como diz no título, traz esperança, traz amor,
traz acolhimento, traz refrigério para a alma. Esse Cristo que consola, que aquieta, esse Cristo que é repouso para cada um de nós. A gente vai ver em Mateus 11, 28 a 30. Mateus foi um dos evangelistas que trouxeram, para nós as mensagens de Jesus. Os evangelistas trouxeram as mensagens praticamente 30 a 40 anos após o desencarne de Jesus. E vejo essa mensagem de Mateus dita por Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarás o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quantos de nós procura esse repouso em Jesus? Quantos de nós? Porque ele diz: vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Nós somos aflitos e sobrecarregados? Somos. Mas será que procuramos em Jesus o refrigério? Será que procuramos em Jesus essa fonte de água pura? Será que encontramos, que procuramos em Jesus, não é? Se procurarmos, a gente vai encontrar. E ele diz, tomai meu jugo, não é? Ele refere-se o quê? O que é que ele quer dizer? Ele coloca essa condição. Meu jugo é suave. O jugo é o quê? É a obediência. Sermos obedientes às leis, aos ensinamentos de Jesus. E ele diz, e o fardo será suave. Vejam que o mestre do amor, ele não diz que a gente não vai ter fardo. O que é fardo, não é? É peso. Mas ele diz que com ele será suave. Mas ele não diz que a gente não vai ter. Porque nós temos sim os nossos fardos. Até porque nós estamos no mundo de expiação e provas. Estamos no mundo que é apenas o segundo no degrau da evolução dos mundos. Viemos de mundos primitivos, não é? E nós aqui somos espíritos de terceira ordem. E as características desses espíritos de terceira ordem, quais são? Orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, ganância. Nós estamos incluídos? Estamos, não é? Então nós estamos no mundo certo, no local certo. Daí ele dizer que nós iremos ter fardos. Mas se a gente divide esse fardo com Jesus, ele vai ficar o quê? Mais suave, mais leve. Consolador prometido. A gente não pode falar do Cristo Consolador sem falar do Consolador prometido. Vejam, Consolador prometido, João 14:16. Mais um
evangelista, que vai trazer para nós os ensinamentos de Jesus. Ele diz: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, que está nos céus, e ele vos enviará outro Consolador, para que permaneça eternamente convosco. Jesus está dizendo isso quando estava na matéria. Ele estava dizendo o quê? Que a gente obedecesse às suas leis. E ele iria pedir ao Pai que enviasse um outro Consolador. Ele sabia que ele era o Cristo Consolador, mas ele também sabia que ele iria passar o quê? Pouco tempo na matéria, 33 anos. E o ministério dele foi de apenas 3 anos. Mas veja a quantidade de amor. Ele diz que vai pedir ao Pai que envie um outro Consolador, para que fique conosco por toda a eternidade. O Espiritismo, não é? É esse outro Consolador que Jesus prometeu, não é? Que a gente chama de terceira revelação. É a nova ciência que vem revelar aos homens, através do Espírito de verdade, o que eles ainda não conheciam. Ou seja, o Consolador prometido, não é? Irá fazer os complementos daquilo que Jesus, o Cristo Consolador, não pôde dizer na época em que ele estava conosco na matéria. O Espiritismo, ele vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo, indicando que o Espírito Santo continuaria o seu trabalho. O Espírito Santo é o quê? O Espírito de Jesus, o Espírito de verdade. Continuaria seu trabalho, agindo como um conselheiro, consolador e intercessor. Vejam, ele está prometendo uma doutrina que será o quê? Dirigida por ele mesmo. E ele, até então na matéria, saindo da matéria, será o mesmo Cristo Consolador, só que agora como Espírito de verdade. Quem já se sentiu desamparado, sem entender o porquê da dor? Todos nós nos sentimos às vezes desamparados. O que é que vocês acham? Quantas vezes, não é? Nós nos sentimos desamparados. Nesse momento, ou nesses momentos, Jesus, ainda na matéria, ele prometeu o que ele chamou na época de Paráclito. Vamos entender o que é Paráclito. É uma palavra que vem do grego e ela é descrita como o Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito Santo. Nós podemos chamar também, ou chamar Espírito de verdade. E ele diz que Paráclito significa o chamamento para que aquele Espírito esteja ao nosso lado, como um defensor e como protetor. Ou seja, Jesus, mais uma vez, está dizendo na matéria
que a gente não ficará só, que a gente não ficará órfão. Então vejam que quando ele fala em Paráclito, ele refere-se como Espírito de verdade e também o próprio Consolador prometido, que ele estava à frente desta doutrina bendita que estava acabando de nascer. João 14, 26, mais uma passagem de Jesus. Ela nos ensina sobre a promessa e a atuação do Espírito Santo de Jesus, o Espírito de verdade ou Cristo Consolador. E ele diz, Jesus fala e João passa para a gente. O Consolador que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Vejam, ele vem dizer que quando o Espiritismo nascer, não é? As coisas que ele disse poderão ser agora lembradas. Ele como Espírito de verdade, ou seja, ele promete um outro Consolador que o mundo ainda não conhecia, mas que porque não estava maduro para compreender. Vejam, o Cristo, o Consolador, não é? Aliás, o Cristo Consolador, ele mostra que até então o mundo não estava maduro para conhecer o Espiritismo, a doutrina que nascia. E ele diz, não estava maduro para compreender. O Espírito de verdade, ele fala dele mesmo. O Espírito de verdade deve vir mais tarde, porque o Cristo não disse tudo. Ele não poderia dizer tudo, porque as pessoas não estavam preparadas para compreender. E ele continua. Há 2000 anos não iríamos entender, vejam, sobre reencarnação. Não iríamos entender sobre a pluralidade dos mundos habitados. Não iríamos entender sobre a pluralidade das existências. Não iríamos compreender sobre a lei de causa e efeito. Então ele mostra, né, dizendo que ele não poderia falar sobre isso, porque nós não estávamos preparados para compreender. Mas ele diz, vejam, o Consolador, vejam, o Consolador prometido, o Espiritismo, chega no século XIX, 1900 anos após, porque a razão e a ciência já permitiam uma fé raciocinada. Olha o que ele diz. Precisou de todo esse tempo, porque as pessoas agora já tinham uma fé racional. As pessoas não iam dizer que seguiam A ou B porque alguém indicava. Não. As pessoas já estavam dando suas respostas pelo lado racional, pelo lado da razão. O Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside toda a sua instituição e chama os homens à obediência das suas leis,
Mais uma vez ele fala na obediência das leis. Obedecendo às leis, não é? O jugo, não é? Será leve, porque o jugo já é a obediência às suas leis. E ele chama a atenção. E ele diz: o Espírito de verdade vem fazer compreender o que o Cristo precisou ensinar quando estava na matéria, através das parábolas. Nós aqui já escutamos falar das parábolas, não é? Que o Cristo precisava falar numa linguagem infantil, porque ele sabia que estava lidando com espíritos ainda na infância moral. Daí ele criava aquelas historinhas, não é? Mostrando um povoado, mostrando pessoas, vilarejos, mas eles colocavam o quê? O dia a dia daquele povo, o cotidiano, mas sempre as parábolas continham o quê? Um cunho moral, a moralidade. Ali a semente era plantada. O tempo de germinar, de eclodir, ficava a cargo de quê? De cada um de nós. Então vejam que o Espiritismo ele vem abrir o quê? Os olhos e os ouvidos, não é? Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Veja quem tem olhos para ver. E ele diz que o Espiritismo agora pode falar sem alegorias. Agora não vai precisar mais do recurso das parábolas, trazendo para todos uma imensa consolação, trazendo refrigério, trazendo alento lenitivo, principalmente para os mais necessitados, principalmente para aqueles que estiverem precisando, não é, de um consolo, aos deserdados, aos excluídos. Então ele diz que é esse o lenitivo que a doutrina dos espíritos ou o espiritismo vem trazer no século XIX. Como o Consolador prometido se manifesta hoje. Vamos ver o Consolador hoje. A doutrina dos espíritos, não é? Trazida para nós pelos espíritos superiores, mas com Jesus, o Cristo Consolador, à frente, ele nos consola de várias maneiras. Eu coloquei umas 4 ou 5, 4. Vejam como é que ele nos consola. Prova da imortalidade da alma. Tem consolo maior do que saber que nós somos espíritos imortais, que nós somos espíritos eternos, que nós é que comandamos o nosso corpo, mas se perdemos o nosso corpo, continuamos no nosso comando em outras dimensões. A imortalidade da alma é o pilar fundamental do Espiritismo. Saber o quê? Saber que nada vai terminar no túmulo. Ali jaz o corpo perece, mas o espírito sobrevive à morte da matéria. O espírito vai continuar
galgando degraus, vai continuar crescendo, se depurando. Então, o espírito, que é o princípio inteligente, não é? Ele sobrevive à morte da matéria. Daí a gente lembra da frase de Kardec, não é? Queimam-se os livros, mas não podem queimar os espíritos, porque eles sobrevivem. Então, o Espiritismo, como ciência que é, prova a imortalidade da alma, possibilitando também a comunicação. Vejam, tem refrigério maior, tem consolo maior do que uma mãe, por exemplo, que perde um filho e depois recebe uma comunicação de médiuns idôneos, trazendo uma mensagem para aquele familiar. É consolo ou não é? É consolo, é alento, não é? Então a gente vai ver que nessas comunicações a gente observa que esse princípio inteligente, que esse princípio imaterial, ele continua mais vivo do que nunca, mais operante do que nunca, não é? Então a gente vai ver o segundo fator que eu coloquei. Explica a dor, que eu coloquei como a dor, o Consolador se manifesta hoje, lembram? A dor, vejam, ele explica a dor, mostra pela lei de causa e efeito, mostra que o sofrimento ajuda no progresso moral. Vejam, o Espiritismo veio mostrar que a dor, não é? Essa dor que nós sentimos não foi mandada por Deus. Que essa dor que muitos de nós sentem não é castigo de Deus. Deus é misericórdia, é amor, é bondade. Deus não nos colocou aqui para a gente sofrer. E Ele mostra, não é, que a gente precisa entender a dor como uma consequência dos maus plantios. A dor, ela é consequência, ela não é causa. Ela é uma consequência das nossas más escolhas. E isso a gente aprende pela doutrina espírita, pelo Consolador prometido. A gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo que fala sobre a paciência, diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Como na época que Jesus estava na matéria, ele poderia explicar uma frase como essa: a dor é uma bênção. Vejam, e a gente sabe que é. Como a dor pode ser uma bênção. Vejam, como se achar feliz sofrendo. Mas o Evangelho explica, ela explica justamente no capítulo 9, porque ela diz que o capítulo diz que a dor, que o sofrimento são oportunidades de evolução, são oportunidades de lapidação do nosso princípio inteligente, desse ser imaterial que comanda o nosso corpo físico. Cada vez que esse espírito fosse lapidando, fosse melhorando,
o nosso corpo físico, lógico, terá também mais saúde. Mente sã, não é? Lembram? Mente sana in corpore sano. A frase do querido, agora eu vou lembrar o nome dele, Juvenal. Minha filha sempre me ajuda. Juvenal, mente sã e corpo são. Daí a gente precisa o quê? Limpar a nossa mente, sanear a nossa mente, tirando de dentro dela o quê? Aquilo que impede a nossa felicidade. Tirando de dentro o quê? A gente leva tantas coisas, não é? Ruins para dentro do nosso coração, não é? A gente leva raiva, mágoa, não é? Falta de perdão. A gente leva, tudo isso são impedimentos. Falta de perdão. O que é que acontece quando a gente não perdoa? Fica com sentimento de quê? De vingança. E o que é o sentimento de vingança? A falta de perdão. Mas a gente leva esses sentimentos para dentro da gente. Se a gente leva, quem pode tirar? A gente mesmo que colocou. Só que quantas vezes a gente detecta, a gente faz aquela varredura, a gente rastreia o nosso coração. A gente detecta que tem, mas nem sempre a gente quer tirar. E nós espíritas, o que é que a gente diz? Por conhecer o quê? A pluralidade das existências. A gente diz, deixa para depois. Depois eu tiro. Não é assim que a gente vai empurrando, né? Como diz, empurrar com a barriga, não é? Lógico, Deus dá tantas chances quantas a gente precise, mas quando a gente deixa para depois, a gente volta para a casa principal, para o lado espiritual, depois a gente retorna para os ajustes, a gente vai ter que fazer os ajustes daqueles que a gente deixou para depois, e quando a gente está na matéria, a matéria densa, pesada, a gente ainda adquire mais. Daí a gente deve agora, não é? Iniciar a nossa transformação moral. Então a gente vai ver. Na visão espírita, vejam, a dor é uma ferramenta pedagógica, vejam, uma ferramenta educativa na nossa doutrina espírita. Por quê? Porque ela proporciona, se a gente quiser, fazer o quê? Os reajustes, os acertos, não é? Porque nós poderíamos, não é, nos transformar ou não nos transformarmos se a gente já tivesse se transformado, mas a gente infelizmente não procura o amor. Se a gente procurasse o amor, a gente não iria sofrer. Mas como a gente não escolhe o amor, a gente passa pela dor para que a gente faça os reajustes. Eu não consegui pelo amor, vou ter que conseguir forçosamente pela dor. Então, no sofrimento, o espírito, pouco a pouco, ele vai se burilando, não é? Passa a entender por que sofreu. Porque nós gostamos, né, muitas vezes, de dizer que aquilo que a gente está sofrendo agora não foi de agora. Eu não fiz nada agora errado. Somos santinhos, né? Aí vai dizer, foi de outra vida, mas eu não lembro, pelo véu do esquecimento. Mas os espíritos de alta envergadura dizem que a maioria dos nossos erros são de agora, dessa
existência, não é? Muitas vezes a gente acha, não, mas isso aí foi uma coisinha tão pequenininha, não é? Mas não importa, é erro, ou pequeno ou grande. São erros, são imperfeições morais. Então, o homem, nós, somos os nossos construtores, somos os nossos artífices. Nós é que devemos escolher o que a gente está plantando, devemos escolher a nossa semente, não é? E ter cuidado, porque Jesus disse que a gente devia ter cuidado para não deixar o joio junto do trigo. A gente tem que ter cuidado para tirar os joios da nossa vida, e são muitos, né? Como a gente já viu, não é? O egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, não é? Eu acho que nessa seara não tem muito não, né? Porque é uma seara que tem muitos estudos, né, Guilherme? Hein, Emanuel? Então essas imperfeições morais a gente não encontra aqui, mas eu tenho, viu? Vocês, é ótimo que vocês já perderam essas imperfeições. Então vejam, outra revelação que a gente vai encontrar no Espiritismo. Ele revela a justiça de Deus. Vejam, completando o que a gente estudou, mostra que ninguém sofre por acaso, porque não existem acasos, não existem acasos. E pela justiça divina, nenhum mal ficará impune, nenhum mal ficará impune. Se a gente não resgatar agora, a gente vai resgatar em outras existências, mas a gente vai ter que resgatar tudo que a gente fizer que for contrário às leis de Deus. Então vejam que o Espiritismo realiza o que o Cristo, não prometeu realmente do Consolador prometido. Nosso querido Cristo Consolador, ele confirma tudo no Consolador prometido. O homem sabe, não é? De onde vem, porque o Espiritismo mostra, ele sabe de onde vem, porque se a gente está aqui, a gente sabe de onde veio, não é? Se a gente está aqui, a gente sabe por que está aqui e a gente sabe também para onde vai. Vocês concordam? Não precisa nem, eu gosto muito de corrente cigana, mas nem precisa ler a mão, porque a gente sabe para onde vai. De acordo com o quê? Com as nossas obras. A transição planetária está aí, né? Batendo as portas. Se a gente não se melhorou, se a gente não quer tirar as imperfeições, a gente não quer nenhuma transformação moral, a gente pode. Mas será que a gente vai voltar para o planeta Terra regenerado? Não dá tempo de falar, mas a gente não vai. Se a gente não se transformar, a gente pode voltar para outros planetas de expiação e provas, que possivelmente não será mais a Terra, mas a gente pode voltar também para um planeta inferior. Na casa do meu pai há várias moradas, mas há ali de um planeta inferior? Sim. O espírito não retrograda, mas se a gente voltar para um planeta primitivo, é porque é nesse planeta que a gente vai evoluir, que a gente vai crescer. É assim que procede, é assim que os espíritos mostram. Do mesmo jeito que aconteceu em Capela, pode acontecer no planeta Terra, porque Capela é um planeta muito evoluído. E aqueles capelinos que não quiseram acompanhar a evolução de Capela, o que aconteceu? Eles foram expulsos de Capela.
Capela era mais desenvolvido. Eles vieram para onde? Para o planeta Terra. Bilhões de capelinos vieram ajudar porque eram mais elevados. Muitos na Europa, muitos ajudaram até na construção das pirâmides do Egito. Então, que a gente tenha cuidado para que a gente não volte para os planetas primitivos. Aponta o caminho, vejam, essa doutrina maravilhosa aponta os caminhos. Que caminhos? Aponta os caminhos para que a gente se melhore. Através de quê? Do que a gente viu agora, da reformulação moral, transformação moral. Ninguém vai evoluir sem a transformação moral. Ninguém vai adquirir a perfeição assim, não. Teremos que ir galgando degraus. Todos nós iremos o quê? Um dia, todos nós seremos perfeitos, mas precisamos galgar os degraus. Então, nós temos que fazer a nossa reformulação moral, fazer vir à tona em nós as virtudes, porque a gente fala nas falhas, a gente tem, as falhas nós temos, mas são também temporárias. Um dia não iremos mais ter, cada um vai tirando as suas falhas, mas a gente também tem virtudes, porque a gente veio do amor, a gente veio da luz, da bonomia, a gente veio do amor, então a gente é luz. Só que as nossas virtudes, mostram os estudos também, que elas são muitas vezes o quê? Preguiçosas, elas estão em estado latente, elas estão dormitando. Cabe a nós o quê? Despertar as virtudes, despertar para o adiantamento moral. Mais uma vez, Mateus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa frase de Mateus, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, essa frase de Jesus, ele está dizendo isso agora para cada um de nós, está, meu irmão? Ele está dizendo agora para cada um de nós: vós que estáis cansados, vinde a mim, porque as palavras de Jesus são atuais, elas são atemporais, não são afetadas pelo tempo. Então Jesus, ele nos convida, todos que estão exaustos, oprimidos, porque ele é o Cristo Consolador. Quantas vezes nós estamos cansados, precisando de desabafar, a gente desabafa para uma pessoa que a gente imagina que pode nos ajudar, e quantas vezes não pode. Aquela pessoa passa para outra pessoa, aquilo que é seu, se torna muitas vezes fofoca. E muitas vezes aquela pessoa também não pode lhe ajudar, porque também está doente. E Jesus disse que um cego não pode levar outro cego. Então a gente precisa pedir ajuda a quem nos pode dar. Por que a gente não procura Jesus? Ele é o ombro amigo, ele é o repouso, ele é o refrigério, ele é a rede que a gente coloca debaixo de uma árvore, porque está ali, aquietando nossos corações, tranquilizando a cada um de nós. Ele é a fonte de água pura, que se a gente beber, não vai sentir mais sede. Mas porque a gente resiste
tanto em procurar esse Cristo Consolador, esse local de descanso, esse local de alívio, de mansidão, de quietude. Jesus é a receita para cada um de nós se curar. É a receita que Ele passou para cada um de nós há mais de 2000 anos. Mas a gente ainda não tomou a medicação de amor, a medicação de carinho, a medicação de cuidado. Jesus é a plenitude, Jesus é a misericórdia, Jesus é a personificação da brandura que guia e que ilumina os nossos espíritos. Pensemos em Jesus, pensemos, não é? Que Ele é o terreno que está pronto, Ele está com todos os nutrientes, com todos os fertilizantes, para que a gente possa fazer os nossos plantios. O benfeitor Emmanuel, na obra O Consolador, diz que a promessa de Jesus em enviar o Consolador prometido já foi cumprida pela doutrina dos Espíritos. Vejam, Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico na matéria, ele diz que o que Jesus prometeu, o que o Cristo Consolador prometeu, foi cumprido pela doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que nós abraçamos. Procuremos Jesus. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão. Coloquemos essa senha em nossas vidas. Jesus. 5 letras que certamente nos levará à verdadeira felicidade. Gratidão, minhas irmãs e meus irmãos, por esta tarde, por esses momentos de tanta felicidade, e que levemos essa mensagem, cada um de nós, para os nossos lares, e que todos nós sejamos muito, muito felizes. Deus nos abençoe hoje e sempre.